A bioética foi um termo inventado, um termo criado em 1971 nos Estados Unidos, mas que ela pudesse existir, para que pudéssemos chegar a esse termo, vários outros fatores incorporaram que mais tarde iríamos conhecer como a bioética. Dentre esses fatores estão o Código de Nuremberg, a Convenção de Genebra, a Convenção de Helsinki, os avanços da biotecnologia, a emancipação da mulher e a criação da pílula anticoncepcional. A primeira pessoa a usar o termo bioética foi Van Rensselaer Potter, que falava que a bioética era o termo da sobrevivência humana, mas associava esse termo mais a questões ambientais. Foi Ellingers e outros pesquisadores que trouxeram a bioética para o campo da medicina e as suas atuações, falando que, na verdade, o termo bioética se referia às práticas medicinais e à forma com que os médicos tratavam determinados pacientes ou realizavam determinados tipos de tratamento. Infelizmente, no Brasil não existe uma legislação específica voltada somente para o processo de reprodução assistida. Além, claro, da legislação da medicina e do juramento feito pelos médicos. Esse é um assunto muito voltado em pauta para discussão, porque é um assunto muito delicado que não recebe a atenção que exige. A ética é extremamente importante quando tratamos do assunto reprodução assistida, que são métodos paliativos para a formação do embrião. Paliativos porque não tratam o problema da infertilidade em si, mas permite que casais, por exemplo, casais homoafetivos ou casais héteros, que por alguma razão biológica não possam ter filhos, tenham filhos através dos avanços da medicina. Já no caso das barrigas de aluguéis, é necessário que ambos dentro de um relacionamento sejam conscientes do ato de penetração. É bom lembrar sempre que a barriga de aluguel hoje esse tratamento de barriga de aluguel é um tratamento ilegal aqui dentro do país. Então, se esse procedimento for feito, ele será feito contra a lei. E se chegar essa informação, se ela chegar. Então, vimos que a função da bioética no mundo contemporâneo leva a uma ciência mais humanizada e, com isso, muitas reflexões. Uma dessas reflexões foi levantada pela professora de Ciências Sociais de Londrina, a Marta Galvez. No seu artigo Corpos Fragmentados e Domesticados na Reprodução Assistida, Marta aborda o empreendimento atual de mercantilização, a transformação de partes de um corpo em mercado. Colocou como exemplo as barrigas de aluguéis. Apesar de não ser comum no Brasil, nos Estados Unidos é algo legalizado e os casais que querem muito um filho biológico e têm a condição financeira para arcar com os processos podem optar por esse método, que também é um método de reprodução assistida. Em contrapartida, mas ainda assim nessa mesma diretriz de pensamento, a Ana Maria Monteiro Borlotti e a Zeidi Araújo Trindade, da Universidade Federal do Espírito Santo, registraram o processo de um casal desde o momento que souberam que eram férteis até o processo de tentar conseguir um filho biológico. E nisso, elas registraram que os casais ficaram ainda mais próximos e mais íntimos e problematizaram no seu artigo, que é chamado As Tecnologias de Reprodução Assistida e as Representações Sociais de um Filho Biológico, elas problematizam a importância do filho ser consanguíneo e na pressão social e na associação de infertilidade com virilidade. Dentro dessas reflexões, cabem muitos outros levantamentos, com milhares de lados bons e ruins. Porém, o mais importante dessa discussão é a informação científica. O casal deve ser informado de todo o risco durante o processo de reprodução assistida. Não só o médico deve dar essa segurança, mas todo o corpo multidisciplinar, porque o método de reprodução assistida é tratado como um projeto do casal, onde ambas as partes precisam se apoiar, porque a mulher fica bastante instável emocionalmente, por conta dos hormônios e de todo o processo mesmo. Então, o que é reprodução assistida? É a intervenção do homem no processo de procriação natural, para que as pessoas estéreis tenham a possibilidade de alcançar a paternidade e maternidade. Então, o RH, que é Reprodução Humana Assistida, traz muitas técnicas sobre esse tratamento. Uma delas são
o coito programado, a inseminação intrauterina, a fertilização in vitro, que pode ser duas, a clássica, e a por meio de injeção citoplasmática do espermatozoide. É importante dizer o momento histórico que a gente está vivendo, que são de mulheres que têm outras prioridades, como estudar, trabalhar, se especializar, e estão tendo filhos entre 30 e 44 anos. E uma gravidez tardia, ela traz alguns dilemas. Por isso que não só no Brasil a taxa de infertilidade aumentou, mas como em todo o mundo. Então é de fundamental importância a ciência medicinal, porque é ela que vai dar o subsídio para muitas mulheres que querem ter filhos com 40, 43 anos. E conceber uma criança é diferente de adotar, embora ambas dão no mesmo caminho, que é a maternidade. Mas deve ser respeitada a escolha. E a bioética ela é importante para que não haja abusos durante todo esse processo. Agora, falando bem rapidamente sobre as técnicas que eu já citei. A inseminação intrauterina é quando os espermatozoides eles são colhidos e inseridos diretamente no genital feminino. O coito programado é quando se acompanha o período fértil da mulher e se determina quando ela vai ter mais chances de engravidar. E a fertilização in vitro são cultivados e selecionados para ser transferidos para o útero da mulher, podendo ser através de injeção ou através do modo clássico, que é feito com a ginecologista. O processo de reprodução assistida ele é muito caro. E fora a equipe toda interdisciplinar que o casal tem que ter. Geralmente é em torno de R$ 8.000, podendo variar de acordo com a clínica e profissionais. Então, ela não é acessível para todo mundo. Agora eu vou ler um relato real de sucesso de uma gravidez concebida pela técnica de fertilização in vitro. O título do relato é A Última Chance. Aos 39 anos e recém-curada de uma endometriose severa, me agarrei à última oportunidade, diz Patrícia, nome fictício, pois a entrevista preferiu manter privacidade. 45 anos, de São Paulo, sempre quis ser mãe, mas tinha dois dos principais fatores de infertilidade feminina, jogando contra ela. Uma endometriose severa, condição na qual o endométrio, mucosa que reveste a parede interna do útero, cresce em outras regiões do corpo. E a idade. Quando conheceu seu marido, já havia feito uma cirurgia para se livrar da doença, mas depois de casada, descobriu que a recuperação não tinha surgido efeito. Os focos dos ovários foram retirados, mas não os do intestino, o que exigiu uma nova cirurgia, conta a paulistana. Desta vez, a operação foi bem sucedida e o casal tentou engravidar, o que não ocorreu. Como já estava com 39 anos, a fertilização in vitro seria a minha última chance. Tive, porém, que vencer a resistência do meu marido. Foram muitas noites de conversa até ele concordar. O tratamento não foi fácil. Ela, que já tinha passado por uma menopausa induzida para tratar a endometriose, se viu mergulhada no turbilhão hormonal para a indução das múltiplas ovulações. A primeira tentativa não vingou, o que foi um baque para ambos. Falei para o meu marido que eu precisava tentar mais uma vez, e que se fosse igual à primeira, desistiríamos e viveríamos a vida como casal. Mas tudo deu certo, e na segunda fertilização, a gestação foi tranquila. E o menino, que agora tem 6 anos, nasceu forte e saudável. Então, que deve ser respeitado a decisão do casal. E muitas pessoas perguntam, por que casal se uma mulher solteira pode dar entrada também ao processo de reprodução assistida? É porque a regra é ser um casal,
a procura de mulheres solteiras em busca de engravidar é bem menor do que os casais, tanto por questões financeiras quanto de estabilidade conjugal mesmo. E a ideia da reprodução assistida é tratar mesmo como um projeto, porque é algo muito delicado, principalmente a mulher fica muito exposta e o processo de perda é muito doloroso, porque você tem que investir mais uma vez o dinheiro, além de ter um processo de luto. Por isso que a bioética, ela tá ali em todo o contexto interdisciplinar, né, desses profissionais, para não haver abuso, para ter uma reflexão do limite mesmo do humano, porque a ciência não deve estar acima disso. Então, é importante as evoluções científicas que a gente teve ao longo de toda a história, né? Da formação da bioética, da ciência medicinal. Mas a gente precisa levantar as problemáticas disso, porque tudo tem um lado A e um lado B, né? E a gente tem que ir nessa diretriz aí, nessa direção, de sempre estar refletindo, porque com mais poder, digamos assim, mais evolução na ciência, maior responsabilidade sobre a gente, sobre o humano. E então a bioética ela é muito importante nesse sentido.